As considerações do Presidente sobre a Justiça, é sobre isso que falamos agora na edição da noite. São nossos convidados Carla Oliveira, Secretária-Geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, e o Procurador José Nisa, membro da direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Vamos olhar em pormenor para estes alertas que o Presidente deixa, nomeadamente em relação à lentidão da Justiça, em particular nos processos de corrupção. O Procurador José Nisa, por exemplo, tem a seu cargo, entre outros processos, o caso dos vistos Gold, que envolve um ex-ministro, Miguel Macedo. Foi também o Procurador que liderou o Ministério Público no processo Homeland, que levou à condenação de Duarte Lima, antigo líder parlamentar do PSD. Sr. Procurador, tem razão o Presidente da República quando diz que há maneiras de tornar mais rápido o tempo da Justiça? Eu, em primeiro lugar, não lhe posso aqui falar em processos concretos. O que lhe posso avançar é que, de facto, quer dizer, podemos falar numa visão tripartida do tempo, o tempo mediático, o tempo político e o tempo da justiça, sendo certo que esse tempo da justiça corresponde-lhe um processo da justiça, um processo com regras muito próprias, muito rígidas, que não podem ser ultrapassadas. Depois também temos que distinguir, e falando sempre neste tipo de crime, de corrupção, que geralmente são crimes de investigação muito difícil. À partida não podemos limitar um prazo, dizermos vamos fazer esta investigação em 6 meses, num ano, em 2 anos. Isto porquê? Porque são processos que tendencialmente tendem para essa complexidade, para essa chamada organização de mega-processo, porque isso próprio impõe também as próprias tais regras rígidas que eu digo do Código de Processo Penal. Mas é sempre possível propor mudanças nessas regras. E aí o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, nos últimos anos, tem proposto, de facto, essas alterações, portanto, tem proposto reformas legislativas, nomeadamente, posso-lhe avançar, na reforma do processo penal que houve em 2013, infelizmente a reforma não caminhou em todo o sentido proposto pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, por exemplo, no que concerne ao regime jurídico da produção de prova testemunhal. O Sindicato defendia, ao tempo, como certamente hoje ainda o defenderá, que depoimentos prestados por testemunhas perante órgãos de polícia criminal, desde que com a assistência eventualmente de defensor, podia-se criar essa figura, que esses depoimentos pudessem ser valorados posteriormente. Portanto, isso não foi consagrado pelo legislador, ficou-se tão só por depoimentos prestados perante o Ministério Público ou perante o juiz de instrução, bem como e relativamente às declarações dos arguidos. Evoluiu-se um pouco nessa matéria, mas podia-se ter evoluído muito mais. Há aqui um instrumento, e antes de dar também aqui a palavra à Sra. Carla Oliveira, há aqui um instrumento que é muito falado sempre que se faz este Eu ia lhe debate, falar precisamente a questão disso. da delação premiada. Precisamente. Porquê é que isso não avança em Portugal? Não avança porque o poder político é capaz de não ter intenção de fazer avançar, portanto, essas soluções, porque a nível dos convénios internacionais a solução está consagrada, há toda uma série de recomendações a nível internacional para que Estados como o nosso possam adotar essa figura. Geralmente costuma-se apontar, por vezes, o exemplo da delação brasileira. Caso fosse consagrada essa figura, essa solução, não tinha que ser necessariamente do tipo da solução brasileira, porque desde que se fossem garantidos os direitos de defesa e fossem, portanto, feita de acordo com o nosso ordenamento jurídico, não havia qualquer problema em que essa solução pudesse... E esse seria um instrumento que ajudaria a agilizar a investigação?
que viria, sem dúvida nenhuma, a introduzir maior rapidez, quer na fase da investigação, quer certamente depois também na fase do julgamento. Doutora Carla Oliveira, o Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses alertava hoje para o risco de poderem ser cometidos erros se quiser acelerar a investigação destes casos mais complexos, e estes casos de corrupção são de facto casos bastante complexos. Porquê é que investigar depressa tem de ser sinónimo de investigar mal? Eu julgo que não foi isso que o Sr. Presidente da Associação disse e não é isso que nós defendemos. O que é certo é, e não podemos ignorar, existem determinados casos, os chamados megaprocessos, cuja investigação não pode ser tão rápida como aqueles processos cuja prova é essencialmente testemunhal ou que até se faz através das transcrições telefónicas, das escutas ou com vigilâncias ou por aí fora. Estamos a falar em casos que a investigação, pelo tipo de prova que está em causa e que tem que ser apreendida para o processo, precisamente durante essa fase de investigação, que a prova é difícil, é complexa, tal como o Sr. Procurador nos estava a dizer, os casos de corrupção, e muitas vezes tornam-se megaprocessos. Nesse tipo de situações estamos a falar de muitas operações bancárias que envolvem necessariamente vários países e instituições financeiras, que envolvem muitas vezes contas offshore, que precisamos frequentemente da colaboração com outros países, com instituições bancárias, e que não é fácil conseguir essa colaboração e muito menos nos termos que a investigação muitas vezes gostaria de ter. Obviamente que todo este tipo de prova, portanto, a investigação do processo em causa demora algum tempo. E o que me parece é preferível a investigação ser feita com cuidado, devidamente, os factos devidamente investigados, para não chegarmos à fase final, a um eventual julgamento e a prova não estar lá porque se quis andar depressa demais. Este instrumento da delação premiada seria um bom instrumento para, Olha, para a investigação? Eu, antes de mais, o que me parece que é perigoso sempre é falar-se em alterações legislativas quando estamos a falar ou quando estamos todos a pensar em determinados casos concretos, porque a lei é por natureza geral e abstrata. Portanto, o que fica muito mal à justiça, e como tal a qualquer Estado democrático, é andar a correr a alterar leis em função de determinados processos e muitas vezes a quente. Mas esta é uma questão que já se coloca há vários anos. O que lhe digo é, sempre que se fala na demora de um determinado processo ou como é que está a ser investigado este processo, também se fala em simultâneo em alterar a lei. Eu parece-me, no essencial, a lei que temos pode ser melhorada, é um facto, há outros mecanismos, já foram discutidos, mas o grande problema não será esse, porque mesmo com essas medidas e com outras, estamos a falar de processos que, por sua natureza e própria natureza, são de investigação difícil e demorada. Há coisas que não se podem fazer à pressa. Não estamos a falar em ouvir 30, 40 ou 50 testemunhas e depois pegarem tudo aquilo que elas dizem e ver no que é que estão de acordo, naquilo que não estão, e ficarmos por aí, nem sequer em conjugar com um ou outro documento. Nesse sentido que a Associação dos Juízes defende também um reforço dos meios humanos para lidar com estes desde logo, casos. Claro, isso é essencial. Junto dos órgãos de polícia criminal, se não tiverem os meios adequados, e quando me refiro a meios, refiro-me a meios humanos, a meios tecnológicos, a todo o tipo de meios que há 20 anos atrás não fariam sentido, mas o mundo mudou. É que um dos principais problemas referidos neste tipo de investigações de suspeita de corrupção é precisamente a inexistência de prova documental. Ter mais investigadores ajuda a resolver esse problema? Ajuda a interpretar a prova que se consegue apreender, porque não é fácil. Estamos a falar, presumo eu, em muitos processos, de milhões de documentos, não é? Estamos a falar de operações infidáveis. Isto demora o seu tempo. Isto numa fase de investigação, tal como demorará depois com o Ministério Público a analisar tudo isto e a formular a acusação, tal como vai demorar
muito tempo também a fazer um julgamento. E, obviamente, que para um julgamento, e vamos imaginar um julgamento como é, por exemplo, o caso que todos pensamos quando estamos agora a falar nestas situações, o caso da Operação Marquês. Estamos a falar de um julgamento que tem perto de 30 arguidos, tem uns quantos assistentes, não sei quantos, e que tem um acervo documental inimaginável. 4.000 páginas à acusação. Só a acusação. Eu não me referia à acusação como acervo documental. Refiro-me aos documentos e àquilo que eles traduzem. Ora, a investigação, os órgãos de polícia criminal e o Ministério Público já trabalhou sobre essa matéria. Agora imagine quando isto chegar a julgamento. Se chegar, uma vez que não sabemos ainda se irá chegar a julgamento, o que serão 3 juízes apenas a julgar este caso. Não é? Não existem os tais gabinetes de apoio técnico aos tribunais, que são essenciais. O juiz sozinho, primeiro, não domina certo tipo de matérias e depois, como é que estes 3 juízes, se vierem a fazer, se este processo chegar a julgamento, obviamente, como é que eles vão apreciar a prova num tempo curto? É preferível uma apreciação rápida, deixar alguns documentos para ver, ou é preferível demorar o tempo necessário à boa decisão, que é isso que se quer e que se pretende nestes casos? Não é? Procurador José Anísio, é esse o principal problema para o Ministério Público na investigação dos crimes de corrupção? Sim, também é, mas pegando aqui um pouco no que a senhora doutora referiu, na fase de julgamento, por exemplo, estão 3 juízes que mesmo assim podem ir lidando com a apreciação da prova, etc. Mas, da parte do Ministério Público, por vezes e quase sempre, está só um procurador. Portanto, a nível também do modelo organizativo, é uma das preocupações do sindicato que, em processos desta natureza, do lado do Ministério Público, portanto, deve também estar uma equipa, pelo menos 2, 3 magistrados que possam também ter essa capacidade e esse tempo de apreensão aprofundada da prova que se vai produzindo. Relativamente a dificuldades na investigação, o Ministério Público nos últimos anos tem-se apetrechado. Pese embora esta falta de meios humanos e tecnológicos e de outra índole seja sempre uma situação recorrente, mas a prova é que, de 4, 5, 6 anos para cá, têm aparecido aí na praça pública determinados processos em que a investigação, portanto, conduziu a bons resultados, independentemente depois da solução final, porque depois temos outro problema, que é o do recurso após a decisão a ser preferida, mas isso já será na fase de julgamento. Portanto, interligando essas dificuldades que têm sido superadas na fase de investigação, e não obstante o Ministério Público, por vezes, em alguns julgamentos, ter estado só, digamos, a defender a acusação, ultimamente também se tem socorrido de um meio digital de apresentação dos meios de prova que favorece muito o tempo em que decorre o julgamento e a precisão e logo a certeza na indicação dos meios de prova essenciais, e aí, portanto, tem-se ganho muito em termos de clareza e de eficiência mesmo a nível depois do resultado em si. E é ou não possível separar, por assim dizer, estes mega-processos em processos mais pequenos? O Presidente da República manifestava alguma oposição a estes mega-processos. É ou não possível fazer isso? Poder ser possível em abstrato mas quando falamos numa dada situação temos que sempre nos cingir ao caso penal concreto que temos em cima da mesa que está em investigação. Como eu tinha dito anteriormente, há regras basilares no Código de Processo Penal sobre conexão objetiva, conexão subjetiva, que nos impõem a tal organização de processos sempre mais complexos. Depois, há aqui uma outra ideia também. Não é o Ministério Público que, à partida, previamente que elege. Este processo vai ser mega processo. Vai ser um mega processo. Não.
é a natureza do crime praticado, o número de pessoas envolvidas, as temáticas estão bem relacionadas umas com as outras, porque, por vezes, este chavão, estamos a falar num crime de corrupção. Há diversos tipos de corrupção, desde a corrupção, por exemplo, na área do urbanismo, a corrupção desportiva, etc. De maneira que cada uma dessas áreas envolve e convoca uma panóplia de diplomas legislativos, de conexões com outras matérias, que só à custa de peritagens, de recolha de outros meios de prova mais invasivos, desde as interseções telefónicas, correio eletrónico e, quantas vezes não, a cooperação internacional, que depois, por vezes, ao azar, de haver terceiros países envolvidos, uns mais morosos que outros nas respostas. Portanto, cada caso, em termos de sabermos se vai nascer dali um mega processo ou não é ditado à partida pelo Ministério Público, mas sim pelos factos praticados pelos arguidos em causa. Eles próprios é que nos vão indicar se estamos ali perante um mega processo ou não. Outra questão é saber se, mesmo assim, se poderão ou não partir, digamos assim, em vez de ser um mega processo, em processos menos volumosos, digamos assim. Depende sempre do caso concreto e da temática em si. Mas mesmo assim, e se fosse esse o caso, não quer dizer que o arguido A não poderia vir a estar envolvido em todos esses processos. Iríamos parar à mesma coisa. Depois, digamos, a jusante, em termos, caso houvesse condenações, depois iríamos para outra solução de aplicar uma pena única em termos de concurso de crimes, mas, no fundo, as regras e as mecânicas quase que iriam parar à mesma coisa. Portanto, não tínhamos o problema à montante, poderíamos vê-lo a ter a jusante. Portanto, Deixem-me só aqui introduzir um outro tópico para finalizarmos a nossa conversa, porque já falamos da delação premiada, mas há outra situação que também é recorrente no debate sobre a lentidão da justiça, se faria ou não sentido criar-se aqui a questão do enriquecimento injustificado. Doutora, qual é que é a sua opinião sobre isso? Essa questão já foi discutida, já foi debatida. Já passou no crivo, ou não passou no crivo do Tribunal Constitucional? Eu parece-me que temos esse problema, que é a Constituição, não é? É aquilo que a Constituição diz. Agora, não vê espaço de todo na Constituição para isso? Existem algumas alternativas. Eu julgo até que o que está já há muito tempo, o que está a ser pensado será ir por uma outra via, que é penalizar a omissão, penalizar de forma mais gravosa do que está a omissão de declaração de certo tipo de rendimentos. Dos rendimentos, julgo que agora passará por aí. É uma questão que está aberta. E passará por aí a tal prevenção da corrupção para a qual alerta o Presidente da República, ou há também outras maneiras de fazer essa prevenção? Em termos de prevenção, pois talvez olhe, a censura pública ou diminuir talvez a tolerância social a certos atos de corrupção, talvez ajude na própria luta contra a corrupção. Ou seja, e para isso não é preciso lei. Portanto, se publicamente e socialmente a corrupção passar a ser alvo de uma censura mais forte, mesmo em termos éticos, em termos sociais, acredito que talvez ajude. E acha que isso ainda não acontece? Acho que ainda não. Sr. Doutor, sobre esta questão. É uma questão que há uns anos esta parte do próprio sindicato já fez esta proposta de se criminalizar o crime de enriquecimento ilícito e temos essa questão também em cima da mesa. Fosse com estes contornos que a senhora doutora referiu, seria sempre uma boa solução e que ajudaria, de facto, também a combater determinados atos. Mas a ideia também é que o próprio Código de Processo Penal que vigora, entre nós, que é um código que entrou em vigor em 1987 e que tem sido sujeito a algumas alterações, foi um código que, quando foi feito,
não foi feito para combater grandes casos de corrupção e megaprocessos. Foi feito e pensado certamente para processos de uma dimensão menor e que devia, de facto, ser alterado com regras precisas e ser adaptado, portanto, a este tipo de criminalidade que... Portanto, acha que está obsoleto? Não será isso, porque ele tem sido sucessivamente alterado, mas, a nosso ver, ainda carece de muitas mais alterações, de maneira a poder ser um instrumento adequado para combater a corrupção. E este seria o momento para fazer essas alterações? Eu penso que sim, é sempre o momento próprio, é sempre. Não pode aqui dar-se o caso de, como referia a Sra. há bocado, estarmos a ser influenciados por casos em concreto que estão não, Sra. Porque qualquer alteração legislativa contém disposições depois finais que salvaguardam a aplicação ou não a processos pendentes. Essas situações ficam sempre salvaguardadas. O que nós queremos é instrumentos melhores para combater, de facto, a corrupção. Procurador José Nisa, Carla Oliveira, obrigada pela vossa disponibilidade para estar aqui à conversa esta noite, na edição da noite. Muito obrigada.